Boa tarde, galera. Tudo bem? Bem-vindo no meu canal. Hoje eu vou postar o quarto vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os gráficos de footprint, sobre os tipos de barras do OFA e falar um pouco sobre cluster. Não vou falar muita coisa, vou dividir em outros vídeos. Vai ter outros vídeos para frente, para o vídeo não ficar muito grande, né? O que seriam os gráficos de footprint? O gráfico de footprint nada mais é do que a evolução dos obsoletos gráficos de candlestick. Vocês podem ver na minha tela, está um gráfico de candlestick, onde nós só temos as informações OHLC, Open High Low Close, ou seja, Open abertura, High máxima, Low mínima, Close fechamento, abertura e fechamento, a máxima e a mínima do candle. Nós só temos essas informações nos gráficos de candlestick. Quando a gente vem analisar o gráfico do OFA, que é um gráfico de footprint, nós vamos ter outras informações que vão nos ajudar e muito no nosso operacional. O que nós temos? Nós temos aqui, ó, vou circular uma barra do OFA. Essa barra aqui, por exemplo. Essa barra que eu coloquei em amarelo. Nós temos à direita do candle, nós temos a agressão. Nós temos a agressão dos compradores. São ordens de compras que foram executadas naquele determinado nível de preço e no determinado período. Do lado esquerdo da barra, nós temos as ordens de venda, que são as agressões de vendas mostradas pela barra do OFA. Agressão de compra ou de venda são ordens a mercado. Quem toma a decisão sempre de fechar um negócio é considerado agressor, são jargões da análise de fluxo. Lembrando que o negócio só pode acontecer se tiver um comprador interessado em comprar e um vendedor interessado em vender. Isso vale para qualquer coisa, né? Se tu quer vender um carro, por exemplo, tu só vende o carro se tiver alguém interessado em comprar o teu carro. O nível de preço que o mercado acha justo é o mesmo valor que você coloca no teu carro. Vou dar um exemplo. Tu quer vender um carro que tem um preço justo de 40 mil. Aí tu põe o carro a 100 mil. Tu não vai vender o carro a 100 mil. Porque o preço justo é 40 mil. No nível de preço de 40 mil, o mercado acha justo comprar, é o preço que o carro vale, acha justo, vai aparecer alguém para comprar o carro de você. Beleza? O negócio só acontece quando houver um comprador interessado e um vendedor, que é a sua contraparte. Conforme eu falei, comprar a mercado é igual ser agredido pelos vendedores. Vender a mercado é igual ser agredido pelos compradores. As instituições financeiras, elas atuam, o grande player, né? Ele atua de duas maneiras no mercado: agredindo, que pode ser comprando e vendendo a mercado, ou ele atua de maneira passiva, que é colocando ordens pendentes no book de ofertas, ordens limitadas para serem executadas. Né? Vou mostrar para vocês. O que seria? O preço está aqui nesse nível, 18545. Agredir a mercado, ele vai ficar movendo, deixa eu parar, ele que fica mais fácil. O preço está aqui nesse nível de preço. O preço está nesse nível. Opa, não parou. Beleza, o preço está no 8540. Agredir a mercado seria comprar ou vender no melhor nível de preço. Estaria entrando no mercado agredindo o mercado. Beleza, ou a ordem de compra ou a ordem de venda à vista no mercado.
seria atuar de maneira passiva? Seria eu colocar uma ordem passiva de compra aqui no 8500. Quando o preço chegar aqui, eu posso executar a minha ordem ou não. Depende da estratégia que a tesouraria, o grande player, está querendo utilizar, né? Em resumo, ordem a mercado. Quando eu venho aqui e vendo. Order pending. Order filled. Minha ordem está aberta. Eu entrei vendido a mercado. Beleza? Seria uma ordem. Eu entrei agredindo o mercado, eu entrei vendendo. Abri minha ordem de venda a mercado. Beleza? Seria uma ordem pendente. Order filled. Quando eu coloco a ordem pendente, quando chegar nesse nível de preço aqui, eu vou querer executar a minha ordem. Beleza? Então isso é bem fácil de estar se entendendo, né? Seria, por exemplo, isso aqui. Ficou muito perto. Minha ordem entrou muito perto, executou de imediato. Deixa eu colocar uma ordem pendente de compra. Order pending. Coloquei uma ordem pendente de compra, ordem limitada de compra. Quando o mercado chegar nesse nível aqui, eu vou comprar. Então, a forma passiva de eu estar negociando. Beleza? Vamos ao próximo. Em todos os plugins, sendo as barras do OFA, sendo Times in Trades, sendo Volume Profile, os deltas, cumulativos deltas, nós só vemos as agressões. Para nós vermos a atuação do player no mercado, aí nós vamos ver isso no Superdom ou no Heatmap. Superdom é isso aqui, que está na tela. Isso é o Superdom. Aqui eu consigo ver a atuação do player. Se ele está agredindo a mercado, se ele está colocando ordem pendente, se ele está renovando e o que ele está formando, o que ele está fazendo, qual a intenção dele, né? E Heatmap é isso que está aparecendo aqui atrás, né? É o que eu consigo ver as agressões do player no mercado. Outra coisa importante que é mostrada para a gente nas barras do OFA é o delta. Do lado, esse lado aqui, ó, do lado esquerdo, do lado esquerdo dele, mostro o saldo entre as ordens de compra e as ordens de venda, de todos os níveis de propagação dentro do candle. Isso seria o delta. Esse valor depende da configuração que você coloca na barra do OFA. Vou explicar para vocês. Quando eu abro o OFA, vou abrir o gráfico com o OFA, eu tenho essa configuração do Probe e do Rotation. O que significa 12 Probe e o Rotation 4? Significa que o OFA vai classificar o candle depois de andar 12 tickets. Após a abertura, em andar 12 tickets, o OFA vai fazer a classificação desse candle. Mais para frente nós vamos chegar lá. E o Rotation de 4. O OFA vai classificar quando fechar, vai fazer a classificação quando fechar o candle atual e abrir um outro candle. Quando o preço subir no candle e voltar 4 ticks para trás, esse candle vai ser fechado e vai ser classificado. Isso significa o 12 e o 4 das barras. Quando o candle ainda não andou os 12 tickets que você configurou, o OFA não classifica as barras. Podemos ver aqui, ó. Essa barra está classificada como City. Essa barra está classificada como City.
Andou os 12 ticks, e essa barra não tem classificação, porque ela ainda não fechou, não andou os 12 ticks. Então ela não foi classificada e o cluster ainda não estará pintado. O que é o cluster? O cluster é isso aqui, ó. Nessa barra eu tenho um cluster vendedor. Nessa barra aqui eu não tenho cluster, porque a barra não está fechada. Só vai me dar essas informações quando a barra for fechada, pois que andar os 12 tickets. Lembrando que esses 12 tickets eu configuro na parte do probe, quando eu vou abrir o gráfico. Outra informação de delta que é exibido na barra do OFA é do lado direito. Isso mostra o delta rotation. Mostra o saldo de agressão dos últimos 4 tickets negociados. No caso, essa configuração é a mesma quando eu abro o gráfico. Vou mostrar novamente. Esse 4 aqui, ó, do rotation, é o que vai classificar quando a barra fechar o meu delta rotation. Isso é como o OFA classifica as barras. Vou ter o delta geral do nível do preço e eu vou ter o delta rotation. Beleza? E o que seria um cluster? Cluster é região de preço onde teve a maior negociação, ou seja, troca de lotes dentro do candle. O cluster, além de nos mostrar a região de maior negociação, serve para identificar qual a força predominante dentro do candle e classificar o candle como um candle de força, que pode ser um candle de força de continuidade ou de neutralidade. O indicador OFA que mostra esse tipo de cluster é o OFA VCA, Volume Cluster Analytics, indicador que mostra o volume mostra o cluster dentro do candle e classifica o tipo de candle. Como que os candles do OFA podem ser classificados? Vamos lá. Vou escrever para facilitar para vocês. Como que os candles do OFA podem ser classificados? Classificação. Vamos lá. Nós temos os candles de força. Os candles de força no OFA, que pode ser classificado como bit ou como sit. Se ele for bit, é um candle comprador. Se ele for sit, é um candle de força vendedor. Nós temos os candles de neutralidade, que pode ser RS ou pode ser RB. RS é um candle que, apesar de ter fechado como comprador, ele não tem tanto nível de agressão. Os agressores não foram tão ativos naquele candle para demonstrar que ele vai continuar subindo. O RB é o contrário. Apesar de ele ter fechado como um candle vendedor, os vendedores não foram tão agressivos para o mercado continuar caindo. E nós temos os candles de continuidade. Que são o NAL e o NAD. Só um minuto que eu troquei aqui, galera. Continuidade, esse aqui. E neutralidade, esse aqui. Bom, vamos lá então. Candle de força. Bit e sit. Bit é um candle comprador. Sit é um candle vendedor. Candle de continuidade.
RS é um candle comprador que houve agressão do comprador, eles entraram com força, o mercado vai continuar subindo. RB é o contrário, os vendedores entraram impulsionando o mercado, entraram agredindo na venda, o mercado continua seu movimento de queda. Candles de neutralidade. NAL e NAD. É um candle que o cluster, a sua região de maior negociação, não teve grande impacto na direção do preço, ou seja, na direção do candle. O cluster pode ter tido uma maior agressão de compradores e o candle ter descido. Vale o inverso para compra. Os candles de continuidade, RS e RB. Quando o cluster ficar no final do candle, qual a interpretação do cluster no final do candle? A região de maior negociação está no final do movimento. Beleza? Candles de continuidade seria isso. Se você tem um cluster lá no final do candle, qual seria a sua interpretação? Que a região de maior negociação está no final. Se é para continuar o movimento e o maior nível de negociação está no final do candle, que dali é o final do movimento. Porque se o preço está subindo, a negociação tem que estar no topo do candle, porque o mercado vai continuar a subir. Se o mercado está caindo, o maior número de negociação tem que estar no começo do candle. Se está no final do candle, pode ser o fim do movimento. O candle de força, quando esse cluster fica próximo ao preço de abertura e aquele volume dentro do cluster é relevante para fazer com que o preço se movimente. Deu uma travadinha aqui. Bom, galera, deu uma travada no meu computador, tive que pausar o vídeo. Aí vamos continuar nas barras, né? Outra coisa interessante de você observar nas barras do OFA são os fatores imbalance. O OFA ele pinta as agressões dentro do candle de acordo com o fator imbalance, que é o medidor de força intra-spread. Vocês podem observar nessa barra aqui, eu tenho um número verde, eu tenho um número azul, tenho um número vermelho e tenho um número branco. Esses são os fatores imbalance. Se o número é vermelho ou verde, significa que a quantidade de contratos em relação à sua diagonal foi 2,5 vezes maior. Lembrando que sempre, em gráfico de footprint, as negociações não são paralelas. Elas são sempre na diagonal. Sempre isso. 54 negocia com 2, 64 negocia com 6, 33 negocia com 11, 86 negocia com 2. Não é paralelo. Beleza? O número azul significa fraqueza em relação à sua diagonal. E o número branco significa neutralidade. Tá, beleza, mas para que eu vou usar um fator imbalance? Uma estratégia bem legal, que eu vou deixar aqui para vocês de uma vez, é quando nós temos a repetição desse padrão. Qual padrão? Repetição desse padrão aqui, ó. Repetição deste padrão aqui, ó. Aqui, ó, nessa barra. Famoso, o dinheiro deixa rastro. Se eu tiver pelo menos 4 fatores em balas seguidos, sequenciais, significa que entraram com muita força no mercado. Nesse caso aqui entraram com agressão de força vendedora no mercado. Fator em balance seguido. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores em balance seguidos. Beleza? Você pode ver isso daqui. Esse movimento. Tá aqui o fator em balance.
Vamos supor que eu tivesse vendido aqui. Você vai falar, pô, mas esse movimento aqui é muito pequeno. É muito pequeno no gráfico de footprint, que aqui não fecha barra pelo tempo, sim pela negociação. Mas se você olhar lá no seu Ninja, no seu Ninja Trader não, no seu MetaTrader, no seu gráfico de candlestick, você vai ver que isso daqui é um movimento legal de se pegar. E lembrando que nós operamos scalper, na maioria das vezes, muito raro position, ou seguramos um pouco mais o trade. Pois o que diz para nós vamos sair ou não são as agressões. Beleza? Bom, esse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo eu vou estar falando um pouco sobre Superdom. Beleza? Obrigado, até a próxima. Não esquece de curtir. Na descrição tem o Telegram do canal. Curte lá, entra no canal. Vou estar postando dica. Vou estar postando pontos de interesse do mercado no canal. Vamos interagir lá no Telegram e aqui no canal. Obrigado, até a próxima.